Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao ciclo anual de palestras da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME. A Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas é uma associação civil que congrega magistrados espíritas de todas as esferas e instâncias. Dentre seus associados estão juízes e desembargadores estaduais, federais, do trabalho e militares, além de ministros de tribunais superiores do Brasil. O objetivo da ABRAME é operar ativamente no sentido da espiritualização do direito e da justiça. Ouviremos agora o delegado adjunto e membro do Conselho Consultivo da ABRAME, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho. Boa noite a todos e a todos os companheiros de ideal da doutrina espírita. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa do desembargador Eduardo Brum, nosso companheiro, muito atuante no movimento espírita, em especial na União Espírita Mineira. Então, na pessoa dele, eu agradeço a presença de todos os componentes aqui, bem como os internautas que nos assistem pelo canal da ABRAME, MG, em todo o país, magistrados, magistradas, servidores. Saúdo também ao público presente, que nos honra com a sua companhia nessa tarde e noite. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Essa data do mês de abril é um mês muito especial para o movimento espírita. Ainda ontem, nós comemoramos os espíritos de todo o país, o lançamento de 165 anos do Livro dos Espíritos, que é a principal obra da codificação. E, também no mês de abril, nós comemoramos o nascimento do grande Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910 e desencarnou em 30 de 6 de 2002, na cidade de Uberaba. A obra do Chico Xavier é vastíssima, mais de 450 livros, um trabalho assistencial formidável e, principalmente, um trabalho na doutrina espírita com a sua mediunidade tão exuberante. Grande parte do movimento espírita brasileiro se deve à participação de Francisco Cândido Xavier, em especial pelas mães de Francisco Xavier, que visitavam na busca de uma palavra consoladora em relação à perda de entes queridos. Então, essas mães, convertidas pela verdade da reencarnação, tornaram sementinhas pelo país afora, na divulgação e na formação de espíritas dessa nova geração. Nós teremos hoje, para nossa alegria, a exposição do companheiro Alisson Pontes, presidente da União Espírita Mineira, nossa casa máter aqui de Minas, local onde tive a oportunidade de participar da evangelização infantil. Por isso que ele hoje vai nos falar um pouco de Chico Xavier, um mandato de amor, porque estamos todos com saudade de Chico Xavier. Nós vamos, então, agora passar a palavra para o nosso companheiro Eduardo Brum, que vai fazer a prece de abertura. Na sequência, nós ouviremos, então, o nosso expositor. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nesta verdadeira confraternização espiritual, momento em que nos dedicamos às Tuas máximas no Evangelho, bem clareadas pelo Consolador prometido. Permita, Jesus, que esse nosso bendito encontro seja recheado de boas lembranças do fraterno irmão Chico, e que tenhamos aqui sempre a harmonia, no bem, no amor, na paz e na fraternidade.
Inspira Jesus, intuindo também o nosso querido confrade palestrante, Alisson Pontes, e que todos aqui estejam amparados pela tua luz divina. Abraça-nos, Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, assim seja. A palestra de hoje será ministrada pelo presidente da União Espírita Mineira, Alisson Pontes de Souza. Alisson Pontes de Souza é administrador, especialista em Scrum Master, conselheiro e participante de várias instituições espíritas do Estado. Para proferir a palestra Chico, um mandato de amor, convidamos o presidente da União Espírita Mineira. Boa noite a todos. Com grande alegria em nossos corações, possamos estar nessa casa que reflete no nosso estado de Minas Gerais a importância de um termo fundamental para a vida humana, que é a justiça. Que todos aqueles que honram essa casa com a sua dedicação, com seu trabalho, com seu amor, possam ter a inspiração do nosso Mestre Jesus para, em suas decisões, para suas atividades, honrarem essa missão de servir em nome da justiça. E na lembrança do Cristo, nós recordamos com alegria quando apresentado diante dele aquela senhora condenada, crucificada por aqueles corações que a chamavam de adúltera, o Mestre, com seu olhar de misericórdia e de amor, não julgou nem aqueles que a condenavam, nem a própria companheira ali levada como a réu da situação. Ele pacificou, ele esclareceu e deixou uma lição para todos aqueles corações. E assim que nós desejamos que esta casa, que tem esse papel fundamental, possa ter em seus trabalhos a função de pacificar, de cumprir esse papel fundamental na sociedade, que é de trazer a justiça. E assim, agradecidos à nossa querida Abrame, na qual cumprimentamos na figura da nossa querida amiga Maria Isabel Fleck, como ao nosso Estevão, o nosso amigo de sempre, Eduardo Brum, dedicado trabalhador da doutrina espírita, por essa oportunidade de estarmos aqui falando de alguém que realmente viveu esse sentimento de amor. E nesta casa que traz na sua bandeira a justiça, nada mais belo do que temperar a justiça com amor. Então, com essa alegria, com esse sentimento, rogando em nome da União Espírita Mineira, que o nosso Estado hoje, que abriga mais de 2.000 instituições espíritas, com vários trabalhos sociais, que se propõem no seu trabalho de levar esclarecimento e luz sobre o Evangelho de nosso Mestre Jesus, que todos aqueles que aqui estão presentes, que estão nos acompanhando pela internet, possam receber também o nosso abraço de amor, a nosso sentimento de alegria. E assim, recordando de Chico, quando em Pedro Leopoldo, no início das suas atividades, em que ele saía da sua casa e ia àqueles bairros distantes da cidade, onde a penúria social, o sofrimento daqueles corações que se encontravam distanciados do amor, da compreensão, na miséria material, e ali Chico visitando aquelas famílias, levando seu consolo, a sua palavra de esclarecimento, tinha um hábito muito peculiar
como tudo o que era de Chico era peculiar. Ele chegava às portas daquelas casas, que nos emociona a recordação disso, por mais simples que possa parecer esse gesto. E ao tocar com as suas mãos aquelas portas, e que aquelas mães de família, muitas vezes criando 5, 6 filhos, somente com a luta do seu esforço pessoal, o Chico era recebido por aquelas mães com espanto. Imagina nós estarmos no conforto do nosso lar, num sábado de manhã, pensando o que nós daríamos de alimento aos nossos filhos, e escutamos bater a nossa porta. E quando aquelas mães chegavam e abriam a porta e tomavam aquele espanto, porque apesar de ainda não ser quem ele era para a sociedade brasileira, principalmente, Chico já era uma figura reconhecida. E quando elas olhavam e viam Chico e falavam: Chico Xavier na minha porta? E ele, com a sua sutileza e com a sua peculiaridade de sempre, dizia: o meu nome é Chico. Você me permite ser seu amigo? E é assim que nós gostaríamos de bater a porta de cada um que nos acompanha e nos oferecer como amigo. Porque nada mais importante do que a amizade, do que a gratidão. Porque juntos somos mais fortes. Porque juntos somos capazes de fazer a diferença numa sociedade. E porque esse simples gesto representa a grandiosidade desse homem que transformou uma sociedade, que transformou todos os lugares onde ele esteve. Nós vamos fugir de aqui tratar temas biográficos que são muito fáceis de serem encontrados na internet, nos programas de televisão, já que Chico é uma figura conhecida na nossa sociedade humana, e podemos dizer que ele se tornou essa figura principalmente pelo homem que ele foi. Dizer que a mediunidade do Chico não era impressionante seria ocorrermos em erro. Uma das coisas que mais impressionavam era a mediunidade do Chico. Era a consciência do que ele tinha. Nós temos um amigo que relata que estava lá em Pedro Leopoldo, amigo do Chico lá, e ele, num episódio simples da vida do Chico, o Chico trocando sapato, na simplicidade, no momento ali daquele companheiro do pensamento nosso humano, ele pensou: será que o Chico tem chulé? E aí o Chico parou, olhou para ele e falou: não, eu chulé eu não tenho. Então, a mediunidade dele era algo impressionante. Nós temos um acontecimento que ocorreu aqui em Belo Horizonte, na sede da União Espírita Mineira, na Rua dos Guaranis, 315, um marco histórico. O Chico veio fazer a inauguração de uma biblioteca, livraria da União. Nós temos um beco lá de entrada, que era onde estava essa livraria, biblioteca. Hoje ela fornece espaço para um elevador que sobe para o segundo andar da sede. E o Chico lá, no meio daquelas pessoas, aquela movimentação, e chega um moço
um senhor alcoolizado com uma faca na mão, ameaçando ali as senhoras que estavam presentes. O Chico, naquela simplicidade, com o livro na mão, parou alguns instantes, como se estivesse em prece, como se estivesse em concentração. Passados alguns minutos, chega uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais, entra, procuram ali conter o Chico, o companheiro com a faca, ameaçando, e o Chico se aproxima deles e pede: não, meus filhos, realmente cuidem dele, mas com carinho, não machuquem ele, não tenham nada, ele está sob o efeito do álcool. E um dos policiais se assusta quando vê o Chico. Ué, mas como o senhor chegou aqui? O senhor foi na rodoviária chamar a gente, era impossível o senhor chegar antes de nós. Isso ficou marcado na história da União Espírita Mineira, como desses militares e das pessoas que estavam ali presentes, porque o Chico se materializou como um estado de que nós conhecemos de bilocação, para chamar a polícia para ali estar presente e conter aquele companheiro que poderia, infelizmente, trazer algum prejuízo para a vida dele e para das pessoas que estavam ali. Então, a mediunidade do Chico era algo espetacular. Uma vez em Pedro Leopoldo, quando nós tivemos as reuniões de materialização, que no início das atividades mediúnicas dele, Chico teve esse trabalho em que, através dos recursos fluídicos dele, alguns espíritos como Sheila, como Emmanuel, entre outros, se materializaram de frente àquelas pessoas. Temos um fato do Martins Peralva, que já fora vice-presidente da União Espírita Mineira, um pesquisador, alguém que divulgou muito a doutrina espírita e tinha em seu papel de seriedade, de amor, era uma pessoa tão boa que o Chico dizia assim sobre o seu Peralva: se tem alguém santo nesse mundo, esse alguém é o Peralva. E o Peralva, quando veio de Aracaju para Belo Horizonte, ele veio para tratar da tuberculose. Porque, na época, Belo Horizonte e Curitiba eram as cidades que acolhiam essas pessoas que tinham esse tratamento pelo clima, o ambiente. Ele claramente escolheu Belo Horizonte para estar próximo ao Chico, para estar perto em Pedro Leopoldo. E ele foi um dos que acompanharam essas reuniões de materialização, em que o espírito de Sheila, uma alemã enfermeira da Segunda Guerra, se materializou à frente de todos que estavam ali e jogou uma espécie de água em cima do Peralva, e com o tempo ele se curou da tuberculose. Então, no início do trabalho do Chico, a mediunidade dele era espetacular. No final de uma dessas reuniões de materialização, as pessoas perguntavam por que o Chico pedia cobertores daqueles mais grossos que a gente conhece, que muitas vezes são comprados para doar para companheiros em situação de rua. E ele pegava aqueles cobertores ao final da reunião e jogava sobre os seus ombros. O que aquilo mexia com as pessoas presentes, porque ninguém entendia. Mas um dia todos entenderam. Por mais que ele jogasse vários cobertores, da região do coração dele partiu uma luz que envolvia a todos e que ele jogava o cobertor para, na sua humildade, tentar esconder. Então, um homem que na mediunidade escreveu mais de 400 livros, doando
todos os seus direitos à caridade, a alimentar, a orientar milhares de famílias. Um homem que, através dos seus livros, esclareceu milhões de criaturas. E essa mediunidade, como da do livro, foi talvez a que tem ganhado mais destaque quando, no seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, vários poetas portugueses, brasileiros, se comunicam através dele, trazendo fielmente as suas características, trazendo fielmente nas suas palavras algo que quem lesse reconheceria a autenticidade daquela mediunidade. E como não falar das mães? Até um filme, né, As Mães de Chico Xavier. O Chico tinha um profundo amor por aquelas que um dia, infelizmente, perderam os seus filhos. Apesar de ele, mais do que ninguém, talvez, entendesse a continuidade da vida, entendesse que a vida é passageira, que a morte não cessa a vida, mas ele sentia a dor daquelas mães, porque talvez não há maior dor nessa nossa vida do que a mãe que vê um filho partir às portas da vida espiritual. Quanto ele dedicou por elas, quantos livros, quantas reuniões. Temos a mãe do Augusta César Neto, um dos mais conhecidos espíritos de um jovem que se comunicou através do Chico, que do interior de São Paulo, mais especificamente de Santos, até Uberaba, essa nossa amiga viajou 64 vezes até receber a primeira mensagem. Mas ela não ia ali para receber a mensagem. Ela ia ali para ouvir do Chico palavras de consolo, vendo outras mães recebendo as mensagens, coisas que somente eles poderiam saber. E o prêmio dela, do seu esforço, em que seu filho talvez se apresentou pronto para escrever, resultou um trabalho de várias obras que consolaram outras mães. Nos dias das mães, por exemplo, Chico saía da sua casa, ia até o presídio mais próximo, para ali consolar aquelas mães que iam visitar os seus filhos numa situação de dificuldade, consolando, esclarecendo, para que elas não esquecessem de orar por aqueles irmãos que hoje estavam em situação de crime, mas que o futuro reservava, como para todos nós, a oportunidade de sermos melhores. Então, as mães eram também o amor de Chico Xavier. Uma vez, vários representantes do movimento espírita foram ao Chico pedir para ele escrever mais livros. Ele, no afã daquele trabalho dele, talvez um dos maiores momentos em que o trabalho do Chico ganhava destaque, e ele começava a receber tantas pessoas em sofrimento, como as mães que nós citamos agora, e o Chico, claramente, com todo o carinho e o respeito, preferiu e explicou que ele tinha que trabalhar com os pobres, com aqueles que buscavam ele em sofrimento. Então, quando Chico escrevia um livro, e nesse livro retratava o perdão, a compreensão,
o amor, o serviço ao próximo. Ele já tinha vivido isso em sua vida. Então, a mediunidade é claramente um ponto espetacular na sua vida. O fato de ser espírita é algo que nós podemos dizer assim, fundamental, importante, mas nem de longe era o que representa a figura de Chico. Porque se Chico era e é reconhecido como é, não foi por esses efeitos mediúnicos que nós citamos, dentre os milhares que aconteciam. Não foi por se intitular espírita. Chico foi e é respeitado, amado, e fez uma diferença onde esteve pela pessoa que ele foi, pelo ser humano que ele foi. Alguém capaz de olhar para cada um de nós, sem a preocupação das aparências, dos cargos, das posições, mas com simples sentimento de amar, de fazer aquela pessoa se sentir melhor. Então, talvez o grande livro que o Chico escreveu foi claramente a sua vida, a sua postura perante a sociedade, sem jamais condenar, sem jamais julgar, sem jamais ofender, amando sempre, compreendendo sempre, perdoando sempre e se posicionando como alguém que vivia o Evangelho de Jesus em suas ações. Se voltarmos a Pedro Leopoldo, lá em 1910, no seu nascimento, depois, em 1927, quando ele iniciou os seus trabalhos junto à doutrina espírita, e pensarmos que um homem, uma cidade do interior do nosso estado, sem estudo, até a 4ª série primária, ele mesmo dizia, sem os dotes da beleza física, e esse homem conseguiu, sem poder, sem riqueza, sem aparência, se tornar reconhecido mundialmente. Então, se nós pensarmos, como que alguém pode fazer a diferença onde está, sem aparentemente nada que lhe dê substância para isso? E Chico fez. Hoje, nós contamos aqui, como falamos no começo, só em Minas Gerais, mais de 2.000 instituições espíritas. No Brasil, mais de 15.000. Dentre essas instituições, são incalculáveis os trabalhos sociais, os trabalhos de creche, os trabalhos de atendimento a moradores e pessoas em situação em rua, aqueles que passam fome, dificuldade de alimentação, financeira, e sem falar no aspecto doutrinário e espiritual. Que aquela pessoa que chega às portas de uma instituição espírita, por exemplo, com pensamentos de suicídio, de autoextermínio, e ali reconhece uma condição nova de viver e de sair daquele quadro de pensamento de autoextermínio. Então vamos pensar que dessas 2.000 instituições que temos em nosso estado, desses milhares de trabalhadores que se propõem a viver essa proposta
do Evangelho de Jesus sobre a luz do Espiritismo, nós podemos dizer que hoje, se existe esse número, Chico Xavier foi fundamental para isso. A religião, ela tem por base mudar aquele que a ingressa, seja ela qual for. A religião tem por base ligar homem a Deus, a uma fé superior, a dar uma compreensão da vida, e aquele que se propõe a caminhar sobre a luz de qualquer religião tem que entender que aquele instrumento deve melhorar. Se alguém chega à porta de uma igreja, de uma casa espírita, de algum ambiente onde professa a doutrina cristã e não sai dali renovado, melhorado, algo precisa ser repensado. Porque a religião tem esse papel, transformação. E se nós podemos falar que algo Chico fez pelo Espiritismo, foi essa transformação. O Espiritismo tinha uma ótica da sociedade como algo obscuro, como algo que relacionava a vida espiritual e que, como se nós espíritas, onde estivéssemos vendo, ouvindo espíritos, recebendo orientação, aquele ponto que nos trazia medo, as pessoas que brincavam e entendiam, até um fato interessante que aconteceu com Ranieri, um dos biógrafos do Chico, que escreveu o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Ele era da capital do Rio de Janeiro, delegado, aliás, detetive de polícia, e existiu uma casa espírita no Rio de Janeiro, e eles receberam uma denúncia. Olha para você ver como que o papel do Chico é importante, porque o grupo estava ali em atividade espírita e foram chamados na delegacia, receberam, aliás, uma intimação pedindo para que se investigasse, porque ali existia um grupo de charlatão. O que o Ranieri fez? Ele não era espírita, achava aquilo uma tremenda bobagem e resolveu ali investigar o que acontecia naquele local. Se disfarçou para evitar que talvez alguém o conhecesse e pediu para participar daquele trabalho naquele dia. Ao chegar naquela casa espírita, ele foi surpreendido pela notícia que a reunião era de materialização, como nós falamos aqui, que o Chico fazia, o que era algo muito comum à época. Até num parêntese sobre isso, talvez, e claramente já dito pelos amigos espirituais, era-se o momento do fenômeno atrair as pessoas. Então, o despertar do espiritismo ali era causado por esse fenômeno. Hoje, não. Com o Chico, talvez, nós fomos envolvidos por outro fenômeno, que é o da caridade, que é do amor, que é da vivência do Evangelho de Jesus. Então, concluindo o caso do Ranieri, ele chegou àquela reunião muito bem acolhido, recebido, foi passada ali uma orientação de como seria a reunião e ele convidado a sentar. Quando começa a reunião de materialização, de onde o médium estava ali deitado, fornecendo os fluidos para aquele processo, sai uma menina de 4 anos em direção ao Ranieri, gritando: papai, papai. Era a filha dele, com a roupa que ele havia apresenteado, abraçando-o, chamando,
e a partir como não se era ou de outra forma esperado, ele se tornou espírita. Então, meus amigos, o espiritismo, com a presença de Chico Xavier em nosso país, e principalmente aqui em nosso estado, ele transformou essa ótica. Porque o espírita estendeu o maior papel do Evangelho de Jesus, que é a fora da caridade não há salvação. O Chico demonstrou que a melhor religião é aquela que te faz melhor. A melhor religião é aquela que se propõe a aliviar, a trazer para as pessoas conforto, fé, esperança. Lá em Uberaba, tinha aquela fila de milhares de pessoas que iam lá, principalmente aos sábados, receber aquele alimento que muitas vezes era tudo que eles teriam na semana. E fatos inusitados aconteciam com essas pessoas. Uma companheira nossa, de Uberaba, conviveu muito com Chico, aprendeu muito com ele, e ela narra que ela tem na sua casa uma foto que ela tirou com Chico, dá uma lembrança de um momento, porque é interessante, se vocês forem a Uberaba e conviverem com algumas pessoas, que parece que o Chico era da família de todo mundo, é impressionante. Uma das nossas amigas lá, Sônia Bassante, que foi presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, ela tem uma foto de um casamento dela, jovem, que naquela época, mesmo sendo espírita, tinha de casar, a família pedia para casar na igreja, e o Chico foi na igreja, tirou foto, foi padrinho dela, e ela guarda essa foto na sua sala como talvez o maior troféu que ela tem. E a outra companheira que nós narramos tinha também a foto do Chico na sala. E no domingo, lá, preparando o almoço para a família, o gás acaba. Então ela faz o contato com a empresa de entrega de gás, chega lá o rapaz, muito simples, mas de uma educação, de uma gentileza, se oferece para entrar até a cozinha da casa dela e ali trocar o gás para ela com a gentileza e tal. E ela conta que no transcorrer da porta até a cozinha, quando ele passou pela sala e viu uma foto do Chico, ele pediu licença para ela, depositou aquele botijão pesado no chão, tirou o boné que ali usava para proteger do sol e fez uma espécie de reverência. Aquilo mexeu com ela profundamente e ela foi e perguntou para ele por que ele estava fazendo aquilo, né? Algo inusitado. Aí ele disse: por causa desse homem, hoje eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família e eu sou um homem correto, um homem justo. Então, meus amigos, o que nós podemos dizer sobre Chico é também um convite para todos nós. Muitas vezes nós queremos ser o sol, né? Nós queremos ser aquele sol flamejante que ilumina uma sociedade, que traz luzes, que traz prosperidade para um planeta. Mas nós podemos ser uma vela de esperança. Nós podemos, em gestos simples, fazer a diferença onde nós estivermos inseridos. Outra família aqui de Pedro Leopoldo conta que uma senhora perdeu o marido com 3 filhos para criar, numa situação muito difícil, sem saber como ela ia cuidar daqueles filhos. E o Chico passou a ter o hábito
eu pelo menos, eu não lembro dessa época, que diz que tinha um pão de 1 quilo, que era um pão de 1 quilo. E o Chico levava aquele pão de 1 quilo toda semana para aquela senhora. E alguns familiares, alguém próximos a ela, começaram a questionar aquilo. Ah, mas ele está falando em caridade, em fazer caridade, ajudar você, uma mãe, uma pessoa boa, com 3 filhos. Ele te traz um pão, será que um pão vai fazer diferença numa semana inteira? Aí a companheira, com um sorriso, falou assim: vocês não entenderam. Para não me constranger, ele cola com uma fita embaixo do pão o dinheiro que eu tenho comprado toda semana para alimentar os meus filhos. Então, para não me sentir constrangida de receber dinheiro, ele me entrega um pão como um simples gesto, para que a partir dali ele não agrida a minha consciência, a minha moral. E com essa fala ela calou todos aqueles ali que estavam criticando. Então Chico era assim. E relembrar de pessoas como ele é relembrar de Jesus. E relembrar de pessoas como ele é fazer o bem para a nossa sociedade. Como nós estamos dizendo aqui, só na década de 70, quando o doutor Freitas Nobre, esposo da Marlene Nobre, conhecida trabalhadora do movimento espírita, médica, que foi uma das fundadoras da Associação Médica Espírita, que assim como a nossa querida Abrame, trabalha nessa linha de especialização, de trazendo a medicina próxima à espiritualidade. A Marlene Nobre, junto e o seu marido, queriam levar o nome do Chico ao Prêmio Nobel da Paz. E numa pesquisa rápida de 3 meses, naquela época, eles identificaram 2.000 instituições que tinham sido abertas por orientação direta de Chico Xavier. Se essas 2.000 instituições fizeram diferença para uma pessoa, foram 2.000 pessoas ajudadas. Se essas 2.000 ajudaram uma pessoa que seja, e aí vai. Então, este pensamento de fazer a diferença, e como nós falamos, nós muitas vezes queremos ser um sol, como Chico Xavier foi. Mas o próprio Cristo, em sua orientação, nos diz que devemos brilhar a nossa luz. Brilhar a nossa luz não especifica tamanho, dimensão, luminosidade. Porque brilhar a luz é fazer diferença, muitas vezes, no nosso próprio lar. Diante do nosso pai, da nossa mãe, do filho, marido, esposa. Temos um fato também interessante de Pedro Leopoldo, para relatar esse modelo do lar, que um dos companheiros do Chico tinha uma esposa que era muito difícil na relação. E ele a amava profundamente e fazia um exercício diário de paciência, de compreensão. E ela começou a implicar com ele sobre os livros espíritas, sobre a doutrina espírita. E ela começou com o hábito de que quando ele saía para a reunião, ela ou rasgava ou queimava os livros. E ele, esse companheiro, talvez por uma intuição naquele momento, em vez de brigar, de discutir,
ele teve o simples gesto de dizer para ela assim: você pode queimar, você pode rasgar quantas vezes quiser, mas nós vamos fazer um acordo. Antes de queimar, você vai ler a página. Então, se você vai queimar essa página, você lê ela antes. Se você vai rasgar, queima ela, rasga ela, lê e rasga. E para a surpresa, inclusive do Chico, passado algum tempo, ele chega à casa espírita acompanhada da esposa. Porque talvez na hora de ler, ela recebeu a informação. Então, cada um de nós temos um papel a desempenhar, algo a fazer de melhor na sociedade. E eu gosto muito de focar o exemplo de Chico Xavier nisso, por aquilo que nós falamos. Não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha poder e transformou uma sociedade, transformou uma religião. Nós não conseguimos calcular hoje quantas pessoas foram beneficiadas diretamente pelo Chico. Tivemos livros, filmes, histórias, e ainda vamos ter muito mais, porque muitas coisas ainda não foram publicadas, não foram divulgadas, deste homem que fazia a diferença onde ele estava inserido, onde ele se apresentava. Por isso que quando a gente pensa em Chico, a gente pensa muitas vezes na mediunidade, nos fenômenos. Quantas pessoas pensavam assim, como que esse homem faz isso? Ele estava lá almoçando com as pessoas e falava, fulano chegou. E no mesmo instante a pessoa batia a porta e abria, era a pessoa. Mediunidade era algo espetacular. Transmitia o pensamento dos espíritos. Mas, na vida, na sociedade, Chico não tinha proteção melhor do que ninguém, não tinha privilégios maiores do que ninguém, e fazia o que ele fez e o que ele faz pela pessoa que ele é. Por isso, se nós pudéssemos fazer um convite, é que ao pensarmos em figuras como Francisco Cândido Xavier, que a gente pense em nós, em nossa vida. Porque se tinha algo que o alegrava, se tinha algo que o sensibilizava, é quando ele via alguém feliz, quando ele via alguém melhor. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguém feliz, de ajudar alguém a ser melhor, de aliviar o ambiente onde nós estamos inseridos. Mas se alguém chega com uma fofoca, a primeira coisa que a gente faz é fofocar, é alimentar. É muitas vezes colocar fogo na fogueira, é aumentar. Quando que a vida muitas vezes nos pede, como André Luiz diz, que a gente seja o ponto final do mal. Que a gente seja alguém que faça a diferença onde nós estivermos inseridos. E para aqueles que conhecem o Espiritismo, ou para aqueles que buscam no Espiritismo essa chave de esclarecimento, de consolo, o Chico teve um papel fundamental de trazer um Espiritismo que completa a obra de Kardec, um Espiritismo que esclarece, porque nos seus livros
Nós temos poemas, contos, a vida no mundo espiritual, orientações para o dia a dia, uma obra que ele serviu de instrumento, que traz todo tipo de esclarecimento. E aconteceu uma situação, por exemplo, em São Paulo, para a gente entender também o papel do espiritismo, que um senhor que morava em São Paulo tinha na família uma joia, um diamante muito precioso. Algo que era para eles algo assim, como se fosse o troféu da vida daquele grupo familiar. E um dia essa joia sumiu. E no afã do desespero de entender o que estava acontecendo, esse senhor foi parar numa casa espírita, talvez movido por sentimento de mediunidade, de que alguém ali do mundo espiritual iria dizer onde estava aquela joia. E ele apresentou este questionamento para o dirigente daquela instituição espírita que ele buscou. E o dirigente daquela casa, diante da situação inusitada, ele pensou: meu Deus, me ajude o que responder a esse rapaz. Porque apesar dele saber claramente que o espiritismo era uma religião que revive o evangelho de Jesus, de moral, da caridade, que não tinha nenhuma forma dele dar alguma orientação de onde estava aquela joia, mas ele sentiu aquele senhor tão aflito que ele se condoeu com o sofrimento dele, porque era real, era o que ele sentia. Então ele sente uma inspiração e fala com ele assim: ó, você começa a participar aqui, senta aí, assiste uma palestra, acalma o seu coração, que nós vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ver o que eu posso te ajudar. E ele percebeu que o senhor começou a participar e notou claramente uma mudança na fisionomia daquele senhor durante um curto período de tempo. Até que, impressionado com aquilo, ele com ele mesmo questionou, falou: ele deve ter achado a joia, porque ele está muito aliviado, né? E deve ter continuado aqui, uma forma de agradecimento, ou achar que ele tem que continuar como um ritual, algo assim. E, diante da curiosidade natural, ele foi até esse rápido senhor e perguntou: você achou a joia? Estou te achando assim tão bem e tal. E nisso ele recebeu um sorriso que ele não esperava. E o Senhor disse para ele assim: eu encontrei algo muito mais precioso, que é a doutrina espírita. E isso era algo que o Chico dizia muito, de que nós temos que valorizar esse conhecimento. Inclusive, ele narra, o Chico, que uma das conversas mais interessantes que ele teve com uma pessoa desencarnada, que já passou o véu da morte física, foi com um fazendeiro de Uberaba, que claramente Uberaba é uma região criadora de boi zebu, então tem muitos fazendeiros dessa modalidade lá principalmente, e esse senhor era alguém bom, uma pessoa boa, e diante de algumas situações da sua vida, ele infelizmente cometeu suicídio. E o Chico leu aquela notícia no jornal e aquilo mexeu com ele, porque, como nós dizemos, era alguém peculiar. Alguém que sentia realmente a dor do outro. E talvez, já intuído e já com essa certeza, ele se direcionou ao cemitério da cidade de Uberaba e percebeu aquele fazendeiro ali, o espírito dele próximo ao túmulo,
onde ali, sepultado, estava o seu corpo físico. E aí que o Chico diz que teve um dos mais interessantes diálogos com alguém que já tinha desencarnado. Porque ali não era um Emmanuel, um André Luiz, não era uma Sheila, um Casimiro Cunha, não era um espírito superior. Era alguém em extremo sofrimento. E algo marcou muito Chico na fala desse fazendeiro, quando ele disse para o Chico assim: vocês, os espíritas, são os maiores milionários sobre a face da terra, mas vocês não entenderam isso. Então, isso agora nós dizemos para aqueles que conhecem o Espiritismo, que valorizem, que realmente usem essa ferramenta para se fazerem melhores. Tem um amigo que brinca que o espírita tem que ser diferente até na hora de subir do ônibus. Aí a gente, mas como assim na hora de subir no ônibus? Que não, na hora que você entrar, por exemplo, num ônibus, num carro, num táxi, cumprimentar, sorrir. Muitas vezes um sorriso faz uma diferença que a gente não consegue alcançar. Então, Chico sempre demonstrou também a importância daqueles que têm uma fé, não só a fé espírita, mas a fé que transforma, que dá a demonstração da vida futura, de que todo sofrimento, por maior que ele se pareça, ele vai ter um momento de fim. E nós, independente de qual seja a nossa filosofia religiosa, de qual seja o nosso pensamento cristão, Chico se traz essa referência de um homem que era o exemplo do amor. Ninguém chegava perto do Chico sem ter qualquer tipo de demonstração de amor. Nós temos aqui no bairro da Floresta um caso de uma senhora que conheceu o Chico, muito interessante também, que ela esteve numa quarta-feira em Uberaba, a mãe muito doente aqui em Belo Horizonte, e ela foi lá pedir ao Chico para orar pela mãe. E ali o Chico envolveu ela com tanto amor, com tanto carinho, e ela ficou muito bem, aliviada, e voltou para Belo Horizonte. No sábado de manhã, ela recebe a triste notícia de que a mãe tinha falecido. E ela sentindo aquela dor da perda, aquela dor angustiante, ela recebe uma ligação. O telefone toca naquele momento. E quando ela atende, quem está do outro lado da linha? O Chico, que disse para ela simplesmente assim: minha amiga, quarta-feira, quando você estava aqui, o seu pai estava te acompanhando. E o pai dela já era desencarnado, já tinha falecido. E o Chico continuou. Eu me admirava com a felicidade do seu pai, que ficava repetindo, e aí o Chico diz o apelido que o pai dela se referia à mãe: fulana, fulana, a minha fulana está voltando, a minha fulana vai encontrar comigo. E ela narra que a percepção da morte para ela ali mudou completamente. Ela não deixou de sentir a partida da mãe,
da ausência, mas ela foi consolada, porque para o pai é como se recebesse alguém que tivesse viajado para a Europa, para um país distante, e depois de alguns anos retornava para o reencontro. Então, esses casos que permeavam a vida do Chico, casos que, desde taxistas de Uberaba a trabalhadores de farmácias de Pedro Leopoldo, ainda narram, muitas vezes sem compreender, muitas vezes sem entender como aquele homem era capaz de fazer isso. Mas ninguém questiona a moral do Chico. E esse, eu acho, que é o grande recado que nós temos que ter dele. E assim, em nosso dia a dia, buscarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Sermos pessoas que, se não conseguimos fazer tudo o que ele conseguiu fazer, nós conseguimos fazer sim a diferença na vida de alguém. Conseguimos fazer a diferença no nosso ambiente profissional, na via pública. Uma vez, para vocês terem ideia da importância, muitas vezes simbólica, do trabalho do Chico, eu fui com a minha mãe, ela não estava se sentindo bem, nós fomos num pronto atendimento, e a médica, talvez estafada por aquele tempo de trabalho, estava tratando a gente de uma forma muito mal, muito desinteressada, até de uma forma meio grosseira. E nesse período eu estava relendo novamente O Nosso Lar, dos livros mais importantes e um dos mais vendidos da psicografia de Chico Xavier. E eu fui ajudar minha mãe a se levantar, algo assim, pegar alguma coisa, e eu lembro que eu coloquei o livro sobre a bancada. Quando a médica olhou para aquele livro, ela, como se ela tivesse tomado um choque. E nos olhou de uma forma diferente e disse para mim assim: eu queria te pedir desculpa. Eu estou aqui há quase 24 horas trabalhando, estafada. Mas o que eu percebi é que André Luiz, como um médico, demonstra a importância do trabalho do médico. Então ela, talvez, ao ver o livro, ela sentiu algo que a dissesse assim: não posso agir diferente do meu papel de médico, de acolher, de servir, de cuidar das pessoas. É tão interessante que quando a gente aqui, num ambiente tão importante como esse, tão fundamental para a vida de tantas pessoas, porque a justiça humana tem um papel fundamental na nossa sociedade, de disciplina, de muitas vezes direcionar um coração que se perdeu para um caminho novo, diferente. Então vocês, nossos amigos, nessa missão que a vida nos deu, são também médicos de almas. E assim, nessa lembrança, nós rogamos que Jesus possa orientar a cada coração que aqui se encontra em trabalho, nos dias aqui, ante as lutas, ante as dificuldades, porque um coração que adentra ali e tem, através dessa disciplina, uma mudança, é como se ali também algo de Jesus
resplandecesse. E esse papel disciplinador é tão importante que André Luiz diz, através do Chico, que a disciplina antecede a espontaneidade. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente tem que ter aquela disciplina de pisa no freio, põe marcha, acelera, freia, qual marcha que eu estou, como é que eu faço isso? Depois de um tempo, quantas pessoas pegam um carro, se deslocam de grandes distâncias e pensam assim, mas como é que eu cheguei? Eu nem pensei. Quando a criança está aprendendo a andar, ela tem que ter aquela disciplina, depois é natural, você não precisa pensar para andar. Então, muitas vezes, nós vamos ter que, na nossa vida, ter essa postura de nos disciplinarmos, começarmos a buscar no exemplo de figuras como Chico, que refletem Jesus, essa disciplina. Porque no futuro nós iremos amar de forma natural, de forma espontânea. Servir não será mais algo disciplinado, será algo natural. Então, concluindo a nossa fala, agradecendo mais uma vez aos nossos queridos amigos da Abrame, esse papel fundamental de trazer a espiritualidade, de trazer para junto desse trabalho tão importante para a nossa sociedade humana, esse sentimento de compreensão, de entendimento, dessa justiça que ensina, mas que também compreende, de que também ama. Então, a nossa Abrame, o nosso amor em nome do movimento espírita do nosso estado, da União Espírita Mineira, na certeza de que Chico, como outros, tem um profundo amor e carinho por essa causa, porque tudo que se propunha beneficiar o próximo, ele estava ali. Como eu faço menção à nossa querida Maria Isabel Fleck, pelo seu carinho, pela sua dedicação, continuando o trabalho do nosso Messano. Nós temos uma ligação muito profunda entre a União e a Abrame também, no nosso saudoso Badia Elias Cury, um amigo muito querido. O Estevão, que a gente percebe na sua dedicação, no seu amor, esse sentimento de levar o Espiritismo como causa de consolo e de esperança. E também a nossa Valéria aqui presente, que uma das iniciativas mais interessantes em favor das mães que sofrem sem saber o que fazer, grávida, sem ajuda, sem estrutura, porque se tinha algo que o Chico combatia, era o aborto. Era uma busca sincera de fazer com que aquela mãe tivesse condições de criar, de orientar aquela criança que chegava. Então, o seu trabalho é algo que nós temos, e pedimos licença para dizer em público também, de fundamental importância, porque você pode estar salvando vida de pessoas que você nem conhece. E isso era algo que o Chico mais fazia, ajudar quem ele nem conhecia. O nosso amigo também, Eduardo Brum, fiel trabalhador da União Espírita Mineira, dessa casa, dedicado amigo, que nós sempre aprendemos muito, com sempre uma palavra de orientação, de ajuda. E a todos vocês que estiveram conosco aqui, aqueles que nos acompanham, nós, na lembrança do Chico, se algo nós pudéssemos
ofertar a vocês é o amor de Jesus. E gostaríamos, em nome desse Jesus, de pedir a Ele que a felicidade, que a paz e que a saúde que nós esperamos para nós mesmos seja oferecida primeiro a cada um de vocês. Que a mensagem de amor e de esperança do Cristo esteja presente em cada coração. E que não desanimem ante os problemas, ante as dificuldades. Uma vez, para finalizar, quando perguntaram Chico sobre as pessoas são muito difíceis, o mundo é muito difícil. Como você vê as pessoas, Chico? E ele, como elas são. E o mundo, como ele é. Ou seja, as pessoas vão ser como elas são. O mundo será como ele é. Mas nós podemos mudar a nós mesmos para melhor a cada dia. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, nosso pleito de gratidão e de amor. E eu não gostaria de deixar de agradecer a nossa amiga que fez a tradução de Libras. Outro trabalho fundamental. Parabéns pela inclusão, pelo esse papel, porque o amor também tem que ser inclusivo. A informação, o esclarecimento tem que alcançar a todos. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Ouviremos agora o pronunciamento da delegada e vice-diretora de eventos da Abrame, juíza de direito Maria Isabel Fleck. Senhoras, senhores, boa noite a todos. Peço permissão para cumprimentar aos nossos presentes, na pessoa da querida Ana Célis, que já nos conhecemos de muitas labutas e sempre também trabalhando, servindo a causa do bem. Quero registrar a presença que tivemos durante o evento do desembargador Gilson Soares, nosso presidente, que nos permitiu incluir presencialmente nesse plenário do Tribunal de Justiça de Minas as reuniões da Abrame. Um momento esperado, cultivado, como já foi falado diversas vezes, os nossos antecessores, muito bem lembrado aqui hoje pelo Alisson, desembargador Badi, desembargador Guido, nosso querido Messano, tantos que nos precederam na Abrame e que hoje, já no plano de lá, contribuem para que pudéssemos materializar, nesse momento de transição planetária, essa reunião presencialmente dentro do plenário de um Tribunal de Justiça, assim como aconteceu no ano 2000, no Superior Tribunal de Justiça, na criação da Abrame Nacional. Queremos, dessa forma, dizer ao Alisson Pontes que uma ponte do plano espiritual certamente está solidificada aqui com essa Casa de Justiça. Podemos dizer que o polissistema espiritual está em festa, assim como nós aqui do polissistema material também festejamos hoje Chico, festejamos Jesus, comemoramos, né, e festivamente aplaudimos a distribuição da justiça com a cultura e o desenvolvimento da paz, nos tornando melhores, nos humanizando e cultivando essa semente que já veio plantada nos nossos corações, onde quer que estejamos, não podemos cruzar os nossos braços. Somos trabalhadores do bem, serviço do bem comum
e a cada jurisdicionário, que é o nosso destinatário final da justiça, nós precisamos levar uma solução do conflito que ele nos traz, mas também do conflito maior que se instaura na sociedade. E esse é um papel relevante também, que precisamos, né, alongar o olhar, os horizontes dos nossos servidores, magistrados, advogados, todos aqueles que contribuem para a causa da justiça. Queremos registrar finalmente que esse tribunal tem também realizado as missas mensais e o espaço ecumênico também já está aberto na escola judicial para todas as religiões, e é muito importante que tenhamos momentos assim como esses. Finalmente, gostaria de agradecer a Deus, aos mentores espirituais, a quem hoje eu peço permissão para saudar na pessoa de Francisco Cândido Xavier, que aí do plano espiritual trouxe para nós aqui tantos presentes, tanta luz, tanto conhecimento, dando sequência ao trabalho de Jesus e que Allan Kardec codificou. Então vamos assim elevar agora o nosso pensamento a esse Deus de amor que nos une a todos, agradecer profundamente a bênção da vida, agradecer o alimento físico, mas agradecer principalmente o alimento espiritual. Pedir que hoje sejamos melhores que ontem, que amanhã sejamos melhores que hoje e que possamos ajudarmos as forças do bem a transformar o mundo, transformando a cada um de nós, nos tornando assim instrumentos para servir a essa causa de amor. Que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, amparados, alimentados também pelo coquetel de água fluida que será disponibilizado tanto aqui no plenário quanto na saída do tribunal. Finalmente, já encerrada essa parte de prece, de agradecimentos, queremos dizer que a próxima palestra será realizada aqui no dia 7 de maio, né? A agenda, na terceira terça-feira do mês, pelo Dr. Marcelo Badaró, membro da Abrame, juiz do Tribunal do Acre, por 30 anos, hoje aposentado, que já se dedica à causa da divulgação e vivência da doutrina aqui nas Minas Gerais para o planeta, né? Porque hoje nós falamos da comunicação em tempo real. E Marcelo nos brindará com uma conversa sobre a mediunidade, que hoje foi tanto falada e que precisamos, né, trazer à luz dos esclarecimentos esse princípio diferenciador da doutrina espírita com as demais religiões. Então, que possamos seguir juntos e encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a todos. Que Jesus os abençoe. Agradecemos a presença das autoridades, dos servidores do Judiciário e de todos que acompanharam essa palestra de forma presencial e virtual. Boa noite.